Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom nos encontrarmos aqui, né? Quando nós estávamos saindo de casa, o Walter e eu, ele disse, como é bom a gente sair de casa pensando que vamos nos encontrar para cultuar o nosso Senhor, para o encontro que Ele marcou conosco em primeiro lugar, na verdade. Então, Ele já estava nos esperando, Ele já estava nos buscando, na verdade. Então, convido vocês para nessa noite nós iniciarmos lendo o Salmo 133. Salmo 133. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada. Assim está escrito: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nessa versão está escrito: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Existem outras versões que falam sobre como é bom estarem reunidos os irmãos. Mas, na realidade, o texto no hebraico significa quando estão reunidos com um só propósito. Quando estamos num momento de comunhão, todos com o mesmo propósito. Então, irmãos com o propósito de cultuar o Pai, de adorar o Pai, de honrar o Pai. Aí, diante dessa circunstância, de corações unidos para honrar o Pai, de corações unidos para adorá-lo, o que é que Ele faz ali? Ele faz com que caia sobre nós a unção do Espírito Santo, o óleo precioso que desce desde a cabeça, passando pelas barbas de Arão, né? Falando do sacerdote, falando da autoridade do sacerdócio. Essa unção, ela cai sobre todos nós, essa unção do Espírito, para que todos nós, como Jesus nos conquistou, o lugar de sacerdotes para todos, para que nós vivamos como sacerdócio santo, como sacerdotes escolhidos por Ele, sendo Jesus o sumo sacerdote. E fala mais que quando nós estamos reunidos com esse propósito de cultuar o nosso Deus, de adorá-lo com um só coração, é como o orvalho. Ou seja, o orvalho é aquela primeira água da manhã, são aquelas primeiras gotas de água que caem dos céus, que vêm das nuvens, que vêm como algo limpo, algo puro. E nós sabemos que na Bíblia a palavra de Deus, uma das figuras da palavra de Deus é a água. Então, quando nós estamos reunidos com um só coração, com o mesmo propósito, como irmãos em Cristo, como pessoas que anseiam por adorar o Senhor, nós recebemos dele uma palavra fresca, uma palavra vinda do alto para baixo, para fazer com que sobre nós venha a bênção e a vida para sempre. Então, com este coração receptivo de filhos que desejam receber tanto a unção do Espírito quanto a revelação da palavra para esta noite, nós vamos orar e entregar nossa noite ao Senhor e adorá-lo com canções. Amém? Então, vamos orar. Pai querido e amado, nós te somos gratos porque Tu nos reuniste aqui.
Na verdade, se estamos reunidos com um só propósito, é porque Tu tocaste os nossos corações através do Teu Santo Espírito e nos constrangeste a estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela promessa da palavra de que haverá sobre nós um derramar da unção do Espírito, e com esta unção do Espírito nós teremos a revelação da palavra que vai ser ministrada, da palavra que Tu liberaste para o dia de hoje, para nós entendermos, aprendermos. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos viver sim a bênção, a dádiva, o presente que Tu tens para nós. Por isso nos entregamos agora neste momento em adoração. Queremos entronizar o nosso Senhor Jesus aqui no meio dos nossos louvores. Queremos declarar que Jesus é a pessoa mais importante neste lugar e que estamos aqui para adorar. Amém? Vamos louvar então? Se alguém quiser levantar, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, fica à vontade. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
o poder ao Rei eterno e imortal, invisível ao mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber toda a glória, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós Te adoramos, Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E adoramos a Ti neste momento, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor, nos nossos corações. Nós queremos, neste momento, deixar do lado de fora tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa, todos os pesos, as cargas, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Nós queremos deixar aos pés da cruz. Nós queremos deixar tudo, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus. Ansiamos por Te adorar, ansiamos por declarar quem Tu és. Obrigado, Senhor, por podermos falar em Teu nome. Quem somos nós, Senhor? Mas Tu nos escolheste e é por isso que estamos aqui. Obrigada pelas crianças que Tu escolheste, Senhor, e eu quero chamá-las aqui. Venham à frente para que estejam também recebendo a parte que Tu preparaste, Senhor, para cada um. Obrigada. Obrigada por esses lindos varões. Vem cá, Senhor, desse lado. Um Samuel. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos pela vida desses dois Samuel e pela vida do André. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Sabemos que Tu tens cuidado deles, eles têm crescido debaixo dos Teus olhos, tanto em estatura, Senhor, como em conhecimento e graça. E nós queremos abençoá-los nessa noite, para que os seus corações estejam receptivos à voz do Espírito Santo e aquilo que for ministrado através da Tânia para eles fique gravado nos seus corações. Obrigada, Senhor, dá-lhes convicção de pecado, dá-lhes, Senhor, o entendimento do que significa o pecado, dá-lhes convicção de pecado, leva-os a arrependimento pela Tua bondade e ajuda-os a viver segundo o Teu desejo, segundo os Teus preceitos. Em nome de Jesus. Abençoamos a Tânia e agradecemos pela vida dela que se dispõe a ensinar as crianças. Amém. Em nome de Jesus.
ultimamente nós só temos tido meninos aqui, né? Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por podermos semear numa nova geração, essa geração que está crescendo, conhecendo a palavra de Deus, crescendo debaixo do conselho do Espírito Santo. Louvamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Pois bem, meus amados, nessa noite de hoje, nós temos um culto de ceia. E o nosso tema dessa noite é a mesa do Senhor. Mas eu queria iniciar com vocês uma reflexão desde o princípio de todas as coisas. Na verdade, nós sabemos que a palavra mesa, da forma como nós entendemos hoje, não as mesas redondas nas quais estamos sentados, mas uma mesa retangular como aquela lá, ou como essa daqui, este desenho de mesa só passou a existir como parte do mobiliário a partir do tabernáculo. Não existe registro, não sei se todos sabem, mas não existe registro na história do mobiliário de mesa retangular com dimensões que permitem uma cadeira ser colocada embaixo e pratos sobre a mesa, 4 cantos, 4 pés. Não existe registro antes daquela determinação que Deus deu para Moisés quando eles estavam no deserto e iriam então construir o tabernáculo. Então, vamos falar de mesa, começar a falar de mesa usando a palavra mesa antes mesmo dela ter aparecido na Bíblia. O texto que me trouxe a reflexão de hoje, ele está no Salmo 78, no versículo 19, e foi o texto que foi para vocês no convite para o culto dessa noite. Peço a todos que abram, nós vamos ler alguns versículos desse texto, mas o texto que me trouxe a reflexão foi este, Salmo 78, versículo 19. Diz assim: falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Esse salmo é um salmo de Asaf, né? Mas ele está contando a história do povo hebreu desde que ele saiu do Egito, conduzido por Moisés. Nós sabemos de tudo que aconteceu, não é verdade? Sabemos que Deus, de uma forma milagrosa, por ouvir o clamor do seu povo que estava 400 anos cativo no Egito, Deus ouviu as vozes deles e levantou Moisés como um libertador. Fez com que Moisés retirasse aquele povo do Egito. Sabemos da história das pragas, sabemos também que depois das pragas, depois da passagem do anjo da morte, onde morreram os primogênitos dos egípcios e os dos hebreus não, porque havia a marca de sangue, do sangue do cordeiro imolado, que nas casas dos hebreus, eles todos saíram com pouca provisão, não é verdade? Se vocês se lembram da história, eles saíram, comeram apressadamente o cordeiro assado e ervas amargas, e saíram com o mínimo que eles podiam carregar, porque eles tinham uma caminhada a fazer. Chegaram na frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás. Deus fez o milagre de abrir o mar e fazê-los passar em terra seca,
com 2 colunas de água, segundo diz a Bíblia, uma de cada lado. E aí o caminho que Deus estabeleceu para que eles trilhassem até chegar à terra prometida, a terra que Deus lhes daria, que manaria leite e mel, foi um caminho de deserto. E o que nós podemos pensar de deserto? O que é um deserto? Quando a gente fala a palavra deserto, o que nos vem à mente? Que tipo de local é o deserto? O deserto é um lugar de escassez. O deserto de lá não é deserto de areia, como é na África e no Saara, né? O deserto daquela região é um deserto de pedra. Então, o que tinha naquele lugar? O que é um deserto? É um lugar de aridez, são poucas as vegetações que crescem, é um lugar de falta de água, é um lugar de sol escaldante, é um lugar onde durante a noite é frio e existem víboras que saem das suas tocas para se refrescar, para também caçar. Deserto é um lugar de solidão, de silêncio, de perigo. Como nós podemos ligar neste texto deserto com mesa? Se nós formos pensar de forma lógica e racional, não tem muito sentido, e nós podemos até concordar com o povo, quando o povo diz isso para Moisés. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Porque mesa significa o quê? Local de provisão, local de alimento, local de saciar a fome, a sede, um local de satisfação, de alegria, de comunhão, de compartilhar. Como seria possível tudo isso no deserto? Então, se nós formos pensar racionalmente, logicamente, nós até podemos entender a pergunta daquele povo. Nós costumamos, não sei vocês, mas eu costumo, e já falei muitas vezes isso, poxa vida, eles viram tantas maravilhas, eles viram tudo o que Deus fez, todas aquelas pragas, viram a libertação, experimentaram o milagre do mar. Por que eles duvidaram que Deus poderia preparar-lhes uma mesa no deserto? Por quê? Vamos nos colocar no lugar. Como nós nos sentiríamos diante do desconhecido? O deserto era desconhecido para eles. O Deus que eles estavam seguindo era o Deus de Moisés. Eles clamavam a um Deus, mas eles não tinham uma experiência com esse Deus, porque eles estavam vivendo 400 anos no Egito, na cultura egípcia, debaixo daquela escravidão, daquela opressão e também de toda a idolatria do Egito. Então eles não conheciam a Deus. Aí dá para nós entendermos por que da pergunta deles. Mas eu coloco algo aqui para vocês. Deus não criou o ser humano para viver no deserto. O deserto não é o lugar onde Deus quer que aqueles que Ele criou, a sua imagem e semelhança, vivam. Deus criou o homem e colocou aonde? No jardim. Então, o lugar que o Senhor tem para nós, para os seus filhos, para aqueles criados à sua imagem e semelhança, é o jardim e não o deserto. Então, primeira lição para nós aprendermos aqui, nessa reflexão, é que deserto é um lugar de passagem. Foi na vida deles como
nós vamos ver agora, a partir da leitura e da reflexão, mas é também na nossa vida. O que eu tenho para partilhar com vocês hoje é que todos nós passamos por momentos de deserto e estamos vivendo no deserto. O lugar que Deus tem para nós não é essa terra aqui. O lugar que o Senhor tem é um lugar preparado para os seus filhos, para viver com Ele para toda a eternidade. Por isso é engano nosso quando nós achamos que é aqui que temos que conquistar alguma coisa. Não temos que conquistar coisa alguma neste lugar. Vamos viver aquilo que Deus nos dá, vamos trabalhar, vamos fazer a parte que nos cabe, mas sempre cientes de que aqui é um lugar de passagem. Porque o Senhor tem uma mesa pronta para toda a eternidade. Amém? Então, se hoje você está se sentindo num deserto, pode não ser falta de comida física, pode não ser falta de água potável, mas pode ser uma tristeza no seu coração, um vazio, uma falta de sentido, uma falta de direção. Tudo isso é deserto, uma secura. De repente nós conhecemos a Jesus, tivemos um encontro com Jesus num determinado momento da nossa vida, mas não desenvolvemos um relacionamento. E aí o que acontece? Há uma sequidão no nosso coração. Aí é deserto. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos aqui. Então, nós vamos conversar dentro do Salmo 78 sobre 3 aspectos da mesa que Deus preparou para aquele povo no deserto e que Ele tem para nós. Primeiro, o Senhor tem para nós um abrigo. Segundo, o Senhor teve para eles e tem para nós água, que Ele tirou da rocha. E terceiro, alimento, que Ele fez cair do céu. Vamos ler no Salmo 78, a partir do versículo 14. Está escrito assim: no deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Então, amados irmãos, voltando, eu li o 15, né? Eu falei 14, eu li o 15, desculpe. No 14 diz assim: durante o dia, Deus os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Então, primeiro ponto. No deserto, durante o dia o sol é escaldante. O que Deus providenciou? Uma nuvem protetora. A nuvem protegia do sol, mas a nuvem também era quem dava a direção, porque a nuvem se movia. Como o deserto é um lugar de passagem, não era um lugar para eles acamparem, era um lugar para eles caminharem. Por isso o Senhor dava a nuvem durante o dia, cobria do sol para que eles pudessem caminhar, mas à noite, quando a noite chegava, o que é que Deus fazia? Aquela nuvem era transformada numa coluna de fogo para continuar iluminando o caminho, para aquecer do frio do deserto e para espantar as víboras do deserto que corriam do fogo, porque elas saíam à noite para buscar o frescor. Então, amados irmãos, Deus providenciou para eles, em primeiro lugar, abrigo. E para nós? Será que o Senhor providencia para nós um abrigo?
Será que o Senhor está cuidando de nós, nos dando direção para nós vivermos? Sim. O Senhor está nos direcionando e o Senhor está nos protegendo em todo o tempo, porque aqui é um lugar de passagem. Aqui é um lugar para nós não armarmos as nossas tendas e ficarmos estacionados. Nós estamos vivendo, buscando um crescimento, assim como aquele povo estava caminhando e experimentando o crescimento com o Senhor. Bom, o que aconteceu com eles? Eles andaram, depois que passaram o Mar Vermelho, eles andaram 3 dias no deserto, e nesses 3 dias acabou-se a água. A provisão de água que eles levaram se acabou. E aí? O que foi que aconteceu? Aí entra então o versículo que eu falei, no versículo 15. No deserto, Deus fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. E aqui eu quero convidar vocês para nós olharmos o texto lá no Êxodo. Lá no Êxodo, no capítulo 16. Versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali ele os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que sara vocês. Amados, então eles chegaram, 3 dias de sede, eles chegam num lugar onde eles encontram água, e a água não era potável. Aí, o que acontece? Eles murmuram para Moisés. Aqui tem uma lição muito importante para nós aprendermos, porque aqui nós vemos que pela primeira vez Deus dá para o povo uma instrução, uma ordenança depois que ele fez o milagre. Quando o povo reclamou da água, Deus dá uma ordem para Moisés pegar um pedaço de árvore, um tronco de árvore, e jogar na água, e a água passou a ser potável. E eles puderam beber e dar de beber também, né, para seus animais. Mas Deus diz o seguinte, vejam bem, ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali ele os provou. Isso está no versículo 23, na parte B do versículo, capítulo 15. Qual foi a ordenança que Deus deu agora para eles? Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos,
derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Gente, Deus dá a provisão, mas com uma condição: buscá-lo. Buscar ouvir a voz dele. Aqui ele está dizendo, não para que eles ouvissem a voz de Moisés. Ele está dizendo para eles ouvirem a voz dele. Então, aqui há um ensino para o povo. Até ali, Moisés tinha falado sempre com Deus, sendo o intermediário. Mas Deus queria que eles começassem a aprender a falar com Deus eles mesmos, não só falar como ouvir. E se eles se dedicassem com atenção a ouvir a voz do Senhor e fizessem o que o Senhor ordenava, o Senhor tiraria do meio deles todas as enfermidades. Nessa passagem aqui, onde diz, eu sou o Senhor que cura vocês ou que sara, é o nome composto de Deus, Jeová, Rafa. No original aqui, Deus está revelando uma característica dele como o Deus que sara. Jeová significa eu sou o que sou. Rafa significa cura ou sarar. Então, neste momento ele está dizendo, eu posso ser para vocês aquele que sara e que cura. Basta que vocês ouçam a minha voz, sejam atentos à minha voz e procurem obedecer aquilo que eu estou ensinando. Gente, isso é um ensinamento para nós. Nós estamos também no deserto. Nós estamos também com sede de Deus, sede da palavra, sede de entendimento. Como nós vamos ter? Quando nós nos aquietamos e cremos que Deus fala conosco. E Deus fala, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E se nós então ouvimos a voz de Jesus e seguimos a voz de Jesus, nós temos o Deus que sara a nosso favor, cuidando de nós, porque é uma promessa. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir, então por isso eu estou fazendo esse paralelo, para que nós entendamos que tipo de vida o Senhor quer que nós vivamos hoje. Bom, vamos continuar. Então, ali ele se revelou desta maneira. E então, gente, provisão daquilo que nós necessitarmos, seja alimento, seja água, seja internamente, seja afetivamente, seja emocionalmente, Deus dá. Mas Ele nos pede algo. Ele nos pede que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos os seus mandamentos. E aí nós vamos ter emoções saradas, corpo sarado, relacionamentos sarados, porque Ele vai cumprir o que Ele é para nós. Bom, continuando aqui, aí, versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Então, depois que Deus deu a lição, Deus traz o descanso, gente. Depois que Deus dá a lição para nós, Ele nos dá o descanso. Ele leva para um lugar, porque a nuvem continuou andando, e eles foram até um lugar onde existiam palmeiras, para eles se abrigarem do sol escaldante. Palmeiras para refrescar a sua cabeça. E ali eles puderam acampar, porque a nuvem parou. E ali existiu não só um lugar de águas que precisaram ser purificadas, haviam 12 fontes de águas. Então, podemos entender como há uma relação entre a nossa necessidade, a nossa busca de Deus, o ouvir a voz dele, o obedecer
viver e o descansar? Essa é a sequência. E isso é lindo, gente. Porque é só nós estudarmos, refletirmos e aplicarmos na nossa vida, porque vai ser como Ele estabeleceu. Continuando, capítulo 16. Então, eles partiram de Elim e toda a congregação, então, descansaram ali. Aí, novamente, a nuvem começa a se mover, né? E eles partem dali, toda a congregação de Israel, de novo para o deserto. Vejam que toda a história desse povo está no deserto. E entre Elim e Sinai. Aqui já se passaram 15 dias do segundo mês depois que eles saíram da terra do Egito. E toda a congregação voltou a murmurar, porque o quê? Aqui acabou a comida. A reserva de comida que eles tinham acabou. Tinha se passado, então, já 1 mês e 15 dias, desde a partida deles do Egito, e o alimento deles acabou. E aí, o que é que o povo faz? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E daí ele dá as instruções, né? No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Por quê? Porque Deus estabeleceu que eles deveriam ter um dia de descanso. Então Moisés e Arão dizem a todos os filhos de Israel: hoje é tarde, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade. E depois no versículo 19 diz: e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amados irmãos, além do abrigo da nuvem, da coluna de fogo durante a noite, Deus preparou uma mesa de comida. Primeiro a água, Ele saciou a sede deles, e depois Ele preparou uma mesa para que eles comessem. Pensam vocês, pão no café da manhã, maná, carne no jantar, no deserto, onde eles não podiam plantar, onde eles não tinham nem instrumentos para plantar, onde não existia terra para se plantar, eles tinham o maná. O maná era uma semente que caía todas as manhãs como logo depois do orvalho, como o orvalho. Eles secavam aquele cereal, e com aquele cereal eles faziam farinha, faziam pão, faziam bolo, faziam alimentos. Só que Deus estabeleceu que este alimento deveria ser colhido diariamente e não acumulado. Vamos pensar um pouquinho em nós. Vamos pensar na nossa vida com Deus. Será que estamos saciados apenas com essa pregação, com esse encontro, uma vez por semana? Será que para o nosso deserto, para esse deserto que nós estamos passando, até que Jesus volte ou nos arrebate, será que é suficiente uma refeição
na semana? Não. O Senhor anseia que a cada manhã, a cada dia, nós busquemos o alimento fresco. Nós busquemos aquela porção que Ele tem para nos dar. E mais, diz também que a carne era à noite. E aqui nós podemos relacionar com o Salmo número 92. Bom é render graças ao Senhor, anunciar pela manhã a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. Sempre duas porções Deus nos dá, no amanhecer e no anoitecer. Ele quer esse encontro conosco, não como uma obrigação, mas como um relacionamento com Ele. Porque tudo que Deus queria com aquele povo é que ele aprendesse a se relacionar com Ele, a depender dEle. E é isso que Ele quer de nós. Eu quero voltar um pouquinho, quando nós falamos ali a respeito da nuvem, fazendo a sombra, né, para eles durante o dia. Nós podemos relacionar para nós um Salmo de Davi. O Salmo de Davi, no Salmo 23, no versículo 4, Davi diz assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque mesmo em qualquer lugar, mesmo que seja um vale escuro, vem a luz da coluna de fogo. Mesmo que seja no sol escaldante, vem a nuvem nos protegendo. No Salmo 121, aquele chamado Salmo do Viajante, o que diz o Salmo 121, versículo 6? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Davi sabia do que tinha acontecido com o povo no deserto. Davi conhecia e Davi cria no Deus dos seus antepassados. E nós cremos no Deus que temos hoje acesso à palavra dele escrita. Nós temos muito mais do que eles, gente. Eles tinham uma transmissão verbal. A gente sabe que uma transmissão oral, ela vai se perdendo, ela pode ir até se distorcendo o sentido. Mas nós temos aqui a palavra escrita para nós. Eu queria ler também para vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, mais uma colocação do Senhor a respeito deste tempo do deserto. Talvez alguns conheçam essa passagem. Versículo 1 diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante os 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O Senhor alimentou aquele povo durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos eles receberam maná todas as manhãs, sendo que na sexta-feira a porção era dobrada. Cada um tinha que recolher. Gente,
É importante certos detalhes da palavra de Deus, porque é cada um busca o seu alimento. Eu não posso comer por vocês, eu só posso comer a palavra de Deus por mim. Eu posso sim partilhar aqui a minha experiência da revelação que Deus me dá na palavra com vocês, mas eu não posso juntar a porção que está designada para cada um de vocês. Deus deu a porção para todos eles, para aqueles milhares, milhões de pessoas que estavam no deserto, que foram crescendo no deserto, né? Porque foram se multiplicando. Deus deu a água, Deus deu o maná. Quando ele fendeu a rocha e ele deu de beber abundantemente, nós sabemos das passagens, né? Vamos lá olhar no Êxodo 15, ainda, né? Aqui, no Êxodo agora, acho que é 16 que fala da segunda, 17. Então, Deus deu a água, né? Fazendo com que Moisés falasse a ferícia. Primeiro ele falou, segundo ele feriu a rocha, mas da rocha Deus fez brotar a água para eles. E quando Deus fez brotar a água para eles, o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou. Gente, algumas vezes quando nós estamos lendo esses textos do Antigo Testamento, nós vamos ver nessa passagem do deserto a glória de Deus se manifestando ao povo. E eu pergunto para vocês sabem o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a fonte de tudo, porque é a manifestação da presença dele nos suprindo naquilo que nós precisamos. Isso é glória de Deus. A glória, ela se manifestou para dar o pão, se manifestou para dar a água, se manifestou para que as roupas deles não envelhecessem, para que os calçados não se gastassem. A glória do Senhor é a presença manifesta dele, trazendo a provisão daquilo que nós necessitamos no momento em que nós necessitamos. O Senhor é bom e Ele sempre vem ao nosso encontro, mas Ele anseia que nós desejemos um encontro com Ele. E será que nós desejamos esse encontro? Será que nós queremos beber diretamente do manancial que é Ele? Vamos olhar para nós, né? Para a nossa vida. Estamos no deserto, certo? Porque aqui não é o lugar que Deus tem para nós vivermos. Aqui nós estamos nos preparando. Lembra? O deserto lá, o que diz Deuteronômio 8, eu os levei ao deserto para provar o coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não a minha palavra. Então, nós estamos aqui vivendo nesse tempo na mesma condição. Nós estamos sendo dia após dia experimentados por Deus, colocados em situações, não que Deus está nos testando, não é essa a palavra. A palavra é que Ele está nos dando a oportunidade de sermos conformados com o caráter de Cristo. Amém. De sermos parecidos com Jesus Cristo, porque para isso fomos criados. Mas então Ele disse que o tempo do deserto era para este propósito, para que nós nos humilhássemos dizendo: Deus, nós precisamos de Ti para comer, para beber água, precisamos de Ti para nos vestir, precisamos de Ti para nos calçar, precisamos de Ti para trabalhar, precisamos de Ti para criar os nossos filhos, precisamos de Ti para exercer as atividades que Tu tens para nós. É isso o tempo que nós estamos vivendo. Então, esta expectativa de que vamos aqui ter o melhor da terra, gente, o melhor que
nós podemos ter é a presença do Senhor conosco. O melhor que nós podemos ter é Jesus conosco, é o Espírito dentro de nós nos dizendo: ó, este caminho é errado, este caminho é o certo, aqui você pecou, arrepende-te e volta. Isaías diz isso: se você se desviar para a esquerda, se você se desviar para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, ande por ele. Então, o tempo todo Deus está trabalhando conosco para que nós sigamos o caminho que Ele tem preparado. E o caminho que Ele tem preparado é o caminho para volta para casa. Não é para outra coisa. Nós estamos aqui nos preparando para nos encontrar com Jesus, para voltar para casa, para aquela morada que Jesus está lá preparando e para nós levarmos o maior número de pessoas junto conosco. Então, o tempo que nós estamos aqui não é para nós desfrutarmos para o nosso bel prazer, para as nossas alegrias. Nós nos alegramos porque estamos servindo ao Senhor, fazendo o que lhe agrada. Lembra que eu preguei aqui há umas semanas atrás? Que quando nós alegramos o coração do Pai, nós somos fortalecidos, porque a alegria dele, do coração dele, é a nossa força. Então, fazer aquilo que agrada ao Pai, que é andar segundo os seus mandamentos, e segundo os seus estatutos, e segundo o seu propósito, isto alegra o Pai, isso nos fortalece. Então, estamos aqui no deserto, aqui sentimos sede. Sentimos sede, vocês não sentem sede de Jesus? Você não tem um momento que diz: ai, Jesus, eu não estou te sentindo, eu não estou te percebendo, parece que eu estou sozinha. Eu não sei se alguém de vocês não sente, mas eu sinto. Tem momentos que parece que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, parece que eu não sei qual é o caminho, mas é aí, é neste momento que eu então corro para Ele, porque Jesus disse. Lembra da mulher samaritana no poço? No que aconteceu? Ela estava no sol escaldante, buscando água. Por quê? Porque ela tinha uma vida que era reprovável diante de todos e diante de Deus. Ela se achava alguém desprezível, mas Jesus mudou a rota dele para encontrar com ela naquele poço de Jacó e ali dizer para ela: esta água não vai matar a tua sede, mas eu, Jesus, sou a água da vida. E a água que eu te der vai te fazer viver sem sede para sempre. E mais, Jesus ainda falou no Evangelho de João: se você tem sede, venha e beba da água da vida, e do seu interior fluirão rios de água viva. O Salmo 84, que é o Salmo de peregrinação, Salmo 84 diz o seguinte: o povo saía do norte da Galileia para vir em direção a Jerusalém, para as festas obrigatórias, e eles, o melhor caminho, o mais curto, eles tinham que passar pelo Vale de Baca. E o Vale de Baca era um vale escuro, e era um vale onde eles não tinham fontes de água, mas Deus fazia, se eles cavassem, Deus fazia brotar água. E era incrível quando a gente estuda sobre o Vale de Baca, porque as pessoas que passavam e cavavam, elas deixavam um buraco para o seguinte, para que o seguinte também tivesse água. Por quê? Porque o Senhor fazia com que o vale árido se tornasse um manancial, porque Ele cobria com chuvas. Então, o povo passava pelaquele vale na expectativa da chuva que o Senhor mandaria, ou mandou, e daí quando eles cavavam, eles encontravam água e poderiam se
refrescar, poderiam matar a sede. Então, amados irmãos, Jesus é a água da vida e Ele quer nos saciar, assim como Ele fez com a mulher samaritana. Você está passando por um deserto? Você está passando por um momento de sentir-se insatisfeito com a sua vida? Insatisfeito com alguma coisa? Algo que não está sendo como você quer? O que é que nós precisamos? Nós só precisamos de Jesus. Jesus é o manancial. Ele é o nosso tudo. E quando nós buscamos a Ele, Ele nos supre. Ele nos dá a direção, Ele nos dá o ensino, Ele coloca as pessoas certas para nos ajudar. Então, pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Pode. Agora vamos pensar vamos voltar para o Salmo 78, para a gente não dar uma volta tão grande. E vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Não, até o 30, eu acho. 24 diz assim: Deus deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, Ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Gente, Deus quer fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, que é algo imprescindível para a nossa vida com Ele. Eles então, como eu já falei, tinham uma refeição completa. Eles tinham água, eles tinham o pão no café da manhã, que podia ser bolo, que podia ser bolinhos, que podiam ser assados. E eles tinham as codornizes no final do dia, que era a carne, a proteína. E assim eles puderam viver durante 40 anos no deserto. Eu agora quero falar de um outro deserto. Aquele deserto onde Jesus estava pregando para uma multidão. Vocês lembram disso? O que aconteceu quando ele estava pregando para uma multidão? E a multidão começou a passar fome. Vamos lá ver? Mateus, no capítulo 14. Diz assim: depois da morte de João Batista, Jesus, versículo 13, gente, capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo, sobre a morte de João Batista, ele retirou-se do meio dos seus discípulos num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus pregando, então Jesus já no seu ministério público pregando, aonde ele estava? No deserto. Por quê? Porque lá é uma região, toda a região de Israel é uma região desértica. E Jesus estava no deserto pregando, e as multidões o acompanhavam. E aí, naquele momento em que ele olhou para a multidão e viu que eles já estavam há tempo acompanhando, os discípulos vieram e disseram: eles estão com fome. O que nós vamos fazer? Mande que eles vão embora, para que eles vão para as aldeias, procurem as aldeias. E Jesus desafia os seus discípulos. Ele diz: deem vocês de comer. E aí, aqui no Evangelho de Mateus não fala, mas no Evangelho de João diz que André, discípulo de Jesus, chegou e disse: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada, que era o pão mais simples, era comida de gente pobre, não era trigo, era cevada. Mas o que é isso? Eles disseram. E Jesus disse: entrega aqui na minha mão. E eu aprendo uma coisa tão linda com Jesus aqui. Ele não só recebe aquilo que a gente tem para dar para ele. Ele não espera que eu seja uma grande pregadora. Ele não espera que a Flávia seja uma excelente cantora. Ele não espera que a Vânia seja também uma excelente cantora. Não. Ele não espera que a Tânia, que a Angelita, que ensinam as crianças, sejam as excelentes professoras, a Karine. Não. Ele recebe aquilo que a gente tem. E aí, qual é a segunda providência dele? Quando ele pega, ele dá uma ordem para os discípulos. Os discípulos eram os servos dele, estavam sendo treinados para servir. Ele disse: faz com que a multidão se assente, porque ele sabia o que iria acontecer. E vocês imaginem se a multidão estivesse toda em pé, toda junto, e começasse a multiplicar pão e peixe dentro dos cestos, ia haver aquela loucura de corrida das pessoas para pegar o pão, o peixe, e aí ia acabar um pisando no outro e poderia haver um desastre muito grande. Jesus acalma a gente. Por isso nós não precisamos ter pressa naquilo que Ele nos pede para fazer. Nós só precisamos ser obedientes. Então Ele diz: façam com que eles se assentem. No outro evangelho diz de 50 em 50, de 100 em 100. Dividam em grupos menores. E aí Ele então olha para os céus e agradece a Deus. Quando aqui nesse texto diz que Ele abençoa, Ele recita a bênção que os judeus normalmente recitam antes de comer, onde eles dizem: Pai, nós te agradecemos pelo pão que Tu providencias da terra para nós. Nós te agradecemos pelo fruto da terra que Tu nos dás. Então, Ele recita esta bênção de gratidão a Deus. E aí Deus começa a multiplicação. Você é grato pelaquilo que Deus tem colocado na tua mão? Você é grato pelo dom que Deus te deu, pelo talento que Ele te deu? Mesmo que seja ínfimo aos nossos olhos, se nós somos gratos e entregamos para Jesus com gratidão, Ele multiplica e Ele faz com que seja benefício para nós, mas principalmente, primeiro para o próximo. Primeiro eles distribuíram a comida, só depois é que eles puderam comer. E nós?
Primeiro nós nos alimentamos, cuidamos de nós, das nossas necessidades, e aquilo que sobra a gente dá. Ou nós damos daquilo que temos, distribuímos, crendo que Deus vai fazer com que sobre para nós. Sobraram 12 cestos, um cesto cheio para cada um dos discípulos. Eles não iam comer, eles iam continuar distribuindo, porque não conseguiriam comer um cesto cheio de pães e peixes. Então, Jesus no deserto também fez o milagre da mesa farta. E isso não apenas uma vez. Na continuação aqui do texto, nós vemos que existe uma segunda multiplicação de pães, não é verdade? A primeira multiplicação de pães ali no versículo 14, e a segunda multiplicação de pães... No 29. Isso mesmo. Jesus então chamou seus discípulos lá pela segunda vez, e ele então diz: eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, de novo, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães você tem? 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus procede da mesma forma. Manda todo mundo sentar. Pega os pães, os peixes, dá graças, parte, dá aos discípulos. E estes distribuem. Todos comem fartamente. E ainda sobram 7 cestos. E eram então 4.000 homens, mulheres e crianças. Eu creio que isso está registrado para que nós não duvidemos. O Salmo 78, 19, ali o povo está duvidando. Acaso Deus pode preparar uma mesa no deserto? Os discípulos aqui também duvidaram. E será que nós não estamos duvidando sobre algo nas nossas vidas que nós estamos esperando e que ainda não aconteceu? Talvez não seja pão, nem seja peixe, nem seja casa, nem seja carro. Talvez seja algo interior, um sentido para a vida. É certo que o Senhor providencia, porque Ele se deu por nós para isso. Amados irmãos, Jesus se revelou como o pão da vida. No capítulo 6 do Evangelho de João, ele faz essa menção sobre os pais de vocês foram alimentados no deserto. Os judeus dizem: Moisés, através de Moisés nós recebemos os pães. E Jesus disse: não foi Moisés, é o meu Pai que me envia, e eu sou o enviado do Pai. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E é isso que hoje nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar uma ceia porque o pão vivo desceu dos céus para nós e está aqui conosco. Eu creio que o desejo de Deus é que ninguém saia daqui sem a convicção de que o Senhor é poderoso para nos dar o abrigo, a proteção, a direção, a provisão, o suporte, a orientação. Ele é poderoso para nos dar tudo.
Sabe por que Jesus é poderoso para tudo? Porque Ele passou por tudo isso antes de nós. Vamos ler Mateus capítulo 4, esse é o último texto que vamos ler antes da ceia. Mateus capítulo 4. Depois do batismo de Jesus. Então, todos lembram-se, né, que Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Quando ele foi batizado nas águas, desceu do céu uma pomba, ele recebeu o Espírito Santo e a voz de Deus diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus passou por isso para nos deixar um exemplo para seguirmos os seus passos e para cumprir toda a justiça de Deus, tudo o que Deus estabeleceu. E depois dele receber como homem, Jesus ali era Jesus homem, depois dele receber o Espírito de filho, de ter a confirmação do Pai em voz alta para que todos ouvissem de que ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Esse mesmo Espírito, capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi para onde? Deserto. Foi deserto. E o que aconteceu lá com ele? Passou fome. Não diz que ele passou sede. Creio que Deus permitiu que ele tivesse água. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembram lá de Deuteronômio 8? Jesus aqui está vivenciando aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento. Jesus está pondo em prática o que Deus havia dito lá. Amados, por que é que Jesus tinha a palavra dentro dele para responder para o tentador? Porque o tempo dele de deserto foi um tempo de comunhão com o Pai. Por que é que ele passou fome? Fome de pão? Jejum para se aproximar mais do Pai, para ter mais comunhão. Lembre-se, Jesus era homem. Jesus era Deus, mas ele ali estava como homem, nos representando. E ele, durante 40 dias, ele ficou em jejum, em comunhão com o Pai. E porque ele estava em comunhão com o Pai, a palavra jorrava de dentro dele, contra o inimigo. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Amados, o diabo conhece a palavra de Deus, porque ele é um anjo caído. Ele viveu nos céus, ele conheceu o Senhor, ele era o querubim da guarda ungido, o anjo do mais alto escalão dos céus, o que vivia mais próximo de Deus. E ele quer nos enganar também. Por isso, muitas vezes, nós pescamos a palavra da caixa de promessas, e aquela é a palavra para o nosso dia. Só tem coisa boa ali, né? Não tem nada de ruim.
não nos manda buscar a Deus, pedir perdão, se arrepender. Só diz, não, você segue firme, porque tudo de bom vai te acontecer. Não. O diabo sabe a palavra de Deus e nós precisamos estar em profunda comunhão com o Senhor para podermos enfrentar, porque Ele sempre vem para pôr dúvida. O que ele disse aqui? Se és filho. Deus tinha dito, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí o diabo veio e disse, que nada, que filho amado. Se você é filho amado, por que você está passando fome? Se você é filho amado, por que você não faz o que diz o Salmo 91? Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos para que eles nos sustentem. Então ele vai dizer, tá lá, está escrito, o teu pai falou. Mas Jesus responde, né? Não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo então levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus cita o texto de Deuteronômio 6,13. E o diabo, o que acontece? Ele obedece à ordem de Jesus, porque ele determina a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus por convicção dentro de nós, nós temos autoridade sobre todo o mal. Como Jesus disse para os seus discípulos quando ele os enviou, eis que vos dei autoridade sobre todo o mal. Pisareis serpentes e escorpiões e nada vos causará dano. Então, não precisamos temer o diabo se nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Se nós estamos em comunhão com o Senhor, se nós estamos ouvindo a voz dEle, obedecendo os preceitos dEle, tendo comunhão com Ele, tendo comunhão de mesa com o Senhor é comer a palavra, porque a palavra é o pão, lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E aí o que aconteceu depois de tudo isso com Jesus? O último versículo diz, com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Lá vem o descanso do Pai de novo. O diabo se vai e o descanso vem. Jesus é servido pelos anjos de Deus. E nós queremos também desfrutar desse serviço que Deus tem. Deus tem. Salmo 91 diz que Ele ordena aos seus anjos para que nos cuidem, para que a gente não tropece em nenhuma pedra no caminho. Mas nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do seu poder. Aí nós podemos desfrutar do cuidado dos anjos. Amém, amados? Então, a presença do Senhor é como um abrigo para mim e para você. A glória dele nós queremos, não a glória dos reinos que Satanás ofereceu para Jesus. Nenhuma glória cabe a nós. A maior alegria nossa, o maior presente é termos a presença manifesta de Deus no nosso dia a dia, porque a presença dele supre todas as nossas necessidades. Amém? Se você crê nisso, se você acredita em tudo isso que foi dito aqui, então agora feche seus olhos, fale com o Senhor e depois nós iremos participar da mesa do Senhor que está aqui preparada. Nós precisamos somente de Jesus e do seu corpo. Precisamos de Jesus, ele é o cabeça de um corpo. Então nós precisamos dele porque ele é o manancial, ele é a fonte, ele é tudo.
mas Ele se manifesta como tudo nas nossas vidas, através do seu corpo. Amém. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue e o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue e o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O cantor, depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue e o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue e o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos porque Jesus foi partiu o seu corpo em favor de nós, derramou seu sangue em favor de nós. Jesus diz assim no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 44: Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta me viverá. Amém. Amados, neste momento, então eu convido vocês, a mesa está posta. Diante de tudo que nós vimos, o Senhor preparou uma mesa para nós hoje. E ao comer o pão e beber do cálice, vamos nos lembrar que o Senhor pode sim preparar uma mesa para nós neste deserto, até que Ele volte. E enquanto estivermos vivendo aqui, vivamos para nos preparar para viver com Ele por toda a eternidade.
a cada dia buscando a sua palavra, a cada dia buscando arrependimento, a cada dia mudando de atitude segundo os preceitos de Deus, segundo o propósito dele, servindo de todo o coração, amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como Jesus amou. Então, convido vocês para se aproximarem da mesa. Pode chegar e começar a se servir. Pega o pão, pega o cálice, pode começar a se servir. Eu queria dizer para vocês uma coisa que talvez algumas pessoas tenham dúvida, e muitas vezes eu já ensinei diferente e hoje eu tenho um entendimento além disso. Talvez alguns não concordem comigo, mas quando eu li que Jesus deu pão no deserto para todas as pessoas, para os discípulos e para a multidão, eu entendi que nós não podemos fazer diferença. Tudo depende do coração de cada pessoa, tudo depende da consciência de cada pessoa diante de Deus. Não sou eu que vou dizer quem pode ou quem não pode participar da mesa. Então, todo aquele que entende que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, todo aquele que deseja e confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, pode fazer parte da mesa. Jesus deu o pão e o peixe para todos. Amém. Jesus deu para os discípulos, mas Ele deu para toda a multidão, para que toda a multidão o conhecesse. Amém? Então, dessa maneira as crianças também podem participar. As crianças estão sendo ensinadas já faz bastante tempo, já fizeram sua confissão de fé. O Samuel já desceu as águas, né? Então, nós podemos participar todos dessa mesa. E aí, como o apóstolo Paulo ensinou na carta dele aos Coríntios, ele disse: eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Amém. Do mesmo modo, depois de cear, ele pegou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Amém. Confiando que Jesus está voltando, que Ele morreu, mas ressuscitou, que Ele derramou sangue, que Ele foi traspassado, que Ele foi pregado, mas que hoje Ele é o homem ressurrecto à direita do Pai, intercedendo por nós. Vamos comer e beber, dizendo para Ele que queremos estar contigo na tua volta. Amém? Que assim seja. Podemos comer e beber.
então cantar e nos cumprimentar, gente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos irmãos porque Ele nos tornou irmãos. Amém. Heloísa, como eu ensinei para as crianças hoje, né? Nós somos 3 vezes filhos de Deus. Pela criação, por Jesus e pelo Espírito. Amém. Somos a geração espiritual de Jesus, né? Sim, sim. Então, por 3 vezes, Jesus nos ama tanto que nós somos 3 vezes filhos deles. E eles amaram entender dessa forma. Isso é muito lindo. Muito lindo. Obrigada. Amém.